tarde para todo mundo. Eu sou Bernardo. Estou aqui no papel de host, mediador aqui, com essa galera incrível para falar de geração Z. Né? Parece uma reportagem do Globo Repórter, o título da... E a gente vai tentar cobrir todas as perguntas aqui que fizeram para a gente. A gente tem praticamente todo o mercado aqui que fala com a geração Z. A gente tem cliente, tem criação, tem casting, tem consultoria, tem produção, tem tudo aqui. Tem videogame também, que eu trabalho com videogame. Mas a gente não vai falar disso hoje, não. A gente vai falar só de geração Z, mais legal. Mas eu juro que eu vou me segurar aqui para não puxar a pauta de game. Mas é isso. Eu queria começar primeiro com uma pergunta para todo mundo, só para dar aquela liberada e depois a gente vai um por um. A geração Z é uma geração meio multifacetada, né? Pô, tem gente que chama de geração SA, porque a galera é meio que empresa, cheio de followers, cheio de seguidores, planejamento de redes sociais. Tem uma galera que chama de geração Nós, uma galera super preocupada com saúde mental, uma galera preocupada em compartilhar, em viver a realidade, em saber o que está acontecendo. É meio multifacetado. Para cada um de vocês, quem que é geração Z? Como é que vocês trabalham com a geração Z no dia a dia? Vamos começar de lá para cá? Eu acho que o geração Z que tem que começar a falar. Vamos começar com o Luiz. É o único geração Z nessa mesa, inclusive. Vamos começar contigo, então. Parecer, tá? Oiê, boa tarde, gente. Bom, primeiro que, se a gente for falar de recorte, a gente está falando da galera que nasceu de 96 a 2010. Só que eu sempre gosto de jogar uma bombinha aqui e sair correndo, porque a galera costuma colocar toda a geração Z dentro da mesma caixinha. Gente, 51 milhões de pessoas no Brasil pensam e se comportam da mesma maneira? Acho que não, né? E sem contar que é uma galera que eu sempre também levanto a bandeira de que não são pessoas que precisam de voz. São pessoas que precisam ser escutadas. Então, se dentro da mesa de tomada de decisão, as marcas que estão cada vez mais querendo se conectar com essa galera não abrirem espaço para essas pessoas também participarem e apontar isso é tendência, isso não, isso é legal para a gente, não é? Será que realmente faz sentido? Então, já joguei você correndo. E para você, Mari? Bom, para mim é uma geração hiper significativa. Ela marca a primeira geração 100% digital da história. Ela marca uma geração que começa a mostrar uma mudança de poder entre Estados Unidos e Ásia. E ela é a geração que vai lidar com uma força de trabalho com inteligência artificial. Então, é quase que uma geração que não tem ponto de referencial histórico. É definitivamente bem-vindo ao mundo novo e a geração que inicia essa nova era. Filosófica, hein? Para começar, né? Para dar uma média aqui, tanta gente inteligente. E para você, Marina? Como é que é criar para essa galera maluca aí? Cara, eu acho que o maior objetivo para criar para essas pessoas é a identidade deles, é a personalidade que eles têm. Porque a gente, como criativo, a gente quer sair um pouco dos roteiros e usar e abusar do que eles fazem da vida, né? São pessoas que são formadores de opiniões, que têm um discernimento muito melhor de cultura, enfim, absolutamente tudo. Então, eu, como criativa, eu sempre estou tirando um pouco de lado o padrão de que a gente tem que fazer e eles só passarem a mensagem. A gente tem que confiar no conteúdo deles e a gente só... acho que a Thaís pode falar mais sobre isso, que eu que atendo outras marcas. A partir do momento que você contrata uma pessoa da geração Z, você tem que arcar com a responsabilidade da personalidade que ele tem. Né? Então, assim, não é ficar focado em roteiro, ele tem que falar... É você se colocar no tom de voz que ele tem para passar, o que ele tem para falar, e abraçar, de fato, a identidade dele. Porque é muito fácil. A gente consegue contratar diversos profissionais de diversas áreas, de diversas gerações, e sempre está aquele lance literalmente roteirizado. Sabe? Fazer passinho por passinho. E deixar essas pessoas livres para passar a mensagem. Acho que muito importante, uma coisa que o Luiz falou, é da gente não... O que eu mais admiro neles, eles não romantizam. Né? A gente sabe, como todo publicitário aqui presente, o quanto é complicado o nosso mercado de trabalho, e eles não romantizam isso. Então, eles, cara, são muito exigentes, têm, como é que fala? Força de expressão e tudo isso. Então, é respeitar a forma como eles trabalham. A partir do momento que você pensa neles para a contratação de um job, é arcar com a responsabilidade de pegar aquele profissional por inteiro. Não é roteirizá-lo, não é moldá-lo para falar a mensagem. É o cliente, a agência, está disposta a falar na língua que ele fala e do jeito que ele fala. Acho que isso é o mais importante como criativa. Muito legal. E, Renata, quem que é geração Z para Mondelez, que tem inúmeras marcas e algumas até centenárias? Oi, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu acho que... Quem conhece a Mondelez aqui?
Mas, para ficar mais claro, só para vocês saberem, a Mondelez é dona de marcas muito famosas e centenárias, como Bis, Lacta, Oreo, Clube Social, Tang. Então, talvez agora todo mundo conheça, né? Trident, Bubalu. Então, são marcas que vocês todos conheçam, são marcas centenárias. E pensa que são marcas que existem há muito tempo, e a gente quer continuar com essas marcas sendo relevante para todo mundo, e principalmente continuar sendo relevante para os jovens e para a geração Z, né, por consequência. Então, é muito importante que a gente conheça a geração Z e, mais do que isso, se conecte com a geração Z. Então, é importante que a gente entenda essa geração, principalmente como marco cultural, a cultura que está por trás. Porque não é só falar para essas pessoas, né? A gente precisa se conectar. E a conexão, ela vem pela cultura, porque a gente precisa se inserir na cultura. E aí, respondendo especificamente ao que tu me perguntou, por exemplo, essa é uma geração que ela é mais pé no chão, né? Ela veio depois, ela pegou o terrorismo, ela veio logo depois do 11 de setembro, então ela não pegou muito do mundo próspero que a gente tinha antes, então ela veio muito realista, ela já veio, a partir dos 13 anos, muitos já tinham celular, né? 10 anos, muitos já tinham o seu próprio celular, então, muito informada, veio excesso de informação, eu diria até, e qualquer informação, então, até sem saber se é verdadeira ou não aquela informação, mas muito bombardeada por informação. Então, até aquela sensação de overloaded, assim, de estar em excesso. Então, imagina, são pessoas mais pé no chão, bombardeadas de informação e preocupadas com o futuro. Então, dá um estresse mental, de vez em quando, dessas pessoas, que elas se preocupam, assim, dá uma bugada ali, né? E a gente, como companhia, tem que entender isso, porque a forma como a gente fala com essas pessoas tem que conectar. E é aí que as nossas marcas e os posicionamentos das nossas marcas têm que entrar. Por exemplo, Bis. Bis é assim, assuma o descontrole. É impossível comer um só, né? Impossível comer um bis só. Até desconfiem se vocês conhecem uma pessoa que come um bis só. Mas o nosso posicionamento é: assuma o descontrole, está tudo bem. Tem momentos onde relaxa e fica com seus amigos e assume descontrole. Já Halls é uma marca que pensa assim: tem momentos que não dá para assumir descontrole, né? Tem momentos que respira fundo e manda bala, sabe? Aquela hora que pode ser o momento da prova, pode ser o momento do beijo, pode ser o momento da balada lá que tá para chegar, né? Então, respira fundo e manda bala. Ou Trident, que é também uma marca que masca e destrava, né? Mas todas essas marcas, elas têm foco na geração Z? Todas elas têm foco na geração Z. Legal. Todas elas têm foco na geração Z. Eu tenho uma pergunta, Renata, mas são vocês que acabam exigindo isso, por exemplo, quando trabalham com diversas agências que vocês trabalham pelas marcas, são vocês que exigem isso, ou vocês ficam aguardando, de certa forma, a agência entrar com esse conceito da geração Z, ou vocês já pensam na hora de passar um briefing? Não, eu sou da área que, só para vocês entenderem, eu sou dessa área que entende o comportamento do consumidor dentro da Mondelez. Então, eu sou a voz de vocês, a voz dos consumidores lá dentro. Então, é uma área agnóstica que a gente fala, uma área isenta, e que tem que falar: olha, aqui, ó, é por aqui, é assim que as pessoas pensam. Então, o briefing já vem das nossas, já vem da gente. Inclusive, é um ponto de incômodo, porque a gente chega pedindo isso. E, às vezes, a gente gostaria que viesse mais. A gente queria mais audácia, sabe? Por vezes. Eu vou guardar esse gancho para o final. Porque, senão, a gente tem muita coisa para discutir antes de chegar na revolução que a gente quer fazer com o mundo publicitário e geração Z. A gente quer trazer essa pauta também. Mas, só para a Thaís completar aqui, o que é geração para você lá no Mutato? Que tem um feed normal e não um feed millennial.
Aquelas assim, a gente trabalha com filhos. Não, na realidade, eu acho que é uma geração, meio que também completando o que o Luiz e a Má falaram, eu acho que é uma geração que sabe muito bem o que quer consumir. E isso a gente vê a gente vê quanto nichada hoje a internet quanto o TikTok, Instagramers e, enfim. As redes sociais até hoje os algoritmos beneficiam que a gente também se niche dentro disso. Eu acho que a geração Z ela sabe trabalhar com a internet, entender a internet e usar ao seu favor. Óbvio que nem sempre vai para uma coisa boa, assim, óbvio que, né, tem o hiperconsumo, enfim, a galera às vezes surta, né, de usar muito, achar que tem que ter. Mas, enfim, eu acho que é uma geração que entende muito bem o que quer consumir e isso assusta geral, assim, assusta a marca, assusta a criação. Vou fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem é agência aqui? Levanta a mão. Tem bastante agência. Quem está estudando? Levanta a mão. Então a gente está falando com a agência mesmo. Então é para vocês, galera. Eu vi, você trouxe para mas eu acho que é isso. Assim, é uma geração que ela não quer ser mal entendida, mal interpretada. Ela deixa isso muito claro, muito óbvio nas suas redes e na sua fala, enfim, nos seus conteúdos. E a gente tem que ouvir, entender e trabalhar de uma maneira saudável com essa galera. Continuando nessa pegada, e aí para vocês duas que são agências, né? Já que tem tanta agência aqui, vamos abastecer essa galera de informação. Vamos conversar. Eita! Cara, é muito louco, né? A gente estava conversando ontem para se preparar para esse palco mesmo aqui para vocês. E aí a gente estava falando, tipo, live de NPC, Reels, chegamos a esse assunto. Não, bora. Essa geração, o celular é basicamente uma extensão do corpo, né? Mais um membro, assim. E tudo que a gente tem que estudar pra caralho pra... Pode falar palavrão aqui, será? Eu ia fazer essa pergunta, acho que pode. Desculpa aí se estiver ao vivo, gente. Tudo que é muito difícil pra gente entender, que a gente tem que estudar pra caramba, pra eles parece que é nativo, parece que nasceu com eles. Como é que é pegar essas tendências e, principalmente, como é que é conseguir acompanhá-las no dia a dia de uma agência de publicidade pra vocês? Eu acho que, na verdade, o mais difícil pra mim cara... As pessoas falam, a gente, sei lá, entrou um briefing, aí chega a galera de conteúdo, que é uma das áreas extremamente importantes para mim como criativa, e eles falam, NPC, não sei o que lá, e eu falo, que merda é isso? Gente. Porque, tipo assim, cara... Bom, tá oficialmente liberado o palavrão. Então, eu sou o tipo de criativa que eu fico vendo cravo no TikTok, entendeu? Eu não fico vendo o que tá acontecendo ali. E aí, cara, quando eu... É doutora Poppers. Tipo isso. E aí, quando rolou esse assunto do NPC, eu fiquei extremamente abismada, porque sai do lance do videogame, né, enfim, dos gestos e tal, mas a quantidade de informação rasa, no sentido de gestos e tal, não tem muito o que se fazer. Eles ficam reagindo com emojis ali da live e tal. Cara, e a quantidade que aquilo fatura é assustador. É assustador. Mas não chegou no briefing, não? Falando assim, coloca aí, uma live de NPC pra minha marca. Não, mas se chegar assim, vai ser maravilhoso pra mim, entendeu? Se chegar especificado assim, vai ser incrível. Mas eu fiquei um pouco assustada a quantidade de gente consumindo esse tipo de... Não sei nem como é que eu sei chamar. Como é que eu chamo isso? Mas o NPC é um desafio porque a gente está falando de uma coisa que viralizou de um tamanho absurdo. Você se fala em comer milho e as pessoas gesticulam de milho. Aí eu vi um cara fazendo do CLT. Então, eu acho que eu estou muito mais para essas adaptações. Assim, tipo, o cara falou, me contrata, assina minha carteira, VR. Então, assim, eu acho que são adaptações. E também a gente, como a Thaís estava falando, é como a gente fala... da forma que essas pessoas falam, né? Mas não é só isso, é ver se eles compram essa ideia. Como a Thaís comentou, o mais difícil para a gente difícil assim, né? Desafio é que essas pessoas têm uma opinião tão formada que eles não abraçam qualquer coisa. Não tem a questão do greenwashing, né? Que eles estão extremamente preocupados, assim. Então, é muito fácil você chamá-los, mas eles não aceitam, não é por dinheiro.
Não é para ficar scrollando, é mais um anúncio, é a forma de fazer. Mas é tipo, cara, será que vocês, como marca, estão prontos para abraçar o que a gente faz de fato e fazer pequenas adaptações para que a gente converse com vocês para passar uma única mensagem? Esse lance do NPC ainda não sei falar. Não, ainda estou digerindo, mas, né? Mas eu acho que não. Desculpa falar. Como indústria ou como empresa, isso é super desafiador mesmo. É, demais. Porque... E ainda mais porque quem está negociando não é da geração Z, né, em geral. E essa geração Z, ela é muito criativa, muito criativa. Isso é impressionante. A gente olha... É muito produção de conteúdo mesmo. E principalmente, quem aprova, quanto mais sobe assim, na emprira, menos a abertura vai ter. Menos geração Z é, né? Opa, vamos dizer assim. A gente bem sabe. Você sabe. Tamo lá. Não, e aquilo que eu falei da cultura, eram realidades diferentes que as pessoas viviam. Então, cada um usa a sua cultura para balizar. Então, é muito complicado para eles entenderem. Cara, mas eu acho que é período. Mas eu acho que é audácia. Passageiro assim. também. A gente, eu acho que as empresas estão se jogando nisso. Estão. Vocês devem enfrentar várias empresas, tanto que a gente faz juntos, né, algumas iniciativas. Mas eu até queria escutar o Luiz, porque assim, muitas vezes a gente está lidando com diversas opiniões, né? E a galera fala, porra, coisa imbecil, não leva para nada, qual que é o sentido e tal. Mas acho que, Luiz, ninguém melhor para falar do que você. Tipo, como é que é esse lance dessa reverberação do NPC que está chegando aí? Porque, tipo, pergunta minha mesmo, cara. Mas posso só fazer um adendo? Eu acho que o NPC, a gente não tem que dar tanta atenção para o NPC. Não, porque ele é um rolê... Óbvio. Ele é um rolê que, da mesma coisa, da mesma forma... Ele tá proibido, né? Não, e ele é, assim, o negócio ele é nativo e autêntico. E faz as pessoas rirem. E isso é efêmero como tudo que a gente faz na internet, né? Vamos lembrar. Scrollou, passou, ninguém mais lembra. E, assim, daqui 2 meses, não vai ser um NPC. Vai ser, sei lá, entendeu? Foi sem a base spoilers. da Virgínia, Mas aí foi o NPC. Mas eu acho que é foi justamente esse desafio que eu quero que a gente discuta. Porque, realmente, semana passada era NPC. A próxima semana eu não sei o que vai ser. Não, para e pensa pelo processo. Vai ser uma coisa, a gente começa falando entrada de um briefing, vamos catar NPC. No fim Não do dá job, tempo. já mudou. Já era. Já acabou. Quando o briefing chega na Thaís para ela puxar o casting, o cara já é irrelevante, né? Exato. Já está fazendo outras milhões de coisas, entendeu? Então, o cara já não importa difícil, mais, né? É difícil de acompanhar pra caramba, assim. Então é muito legal ter uma área de conteúdo que está tipo alinhada com absolutamente tudo que está acontecendo, porque eu sinceramente não sei. Eu não consigo acompanhar, gente. Eu não tenho condição. Não só a área de conteúdo, como também uma estrutura interna que seja tão ágil quanto a internet é. Porque aqui, quem trabalha em publicidade, a gente sabe que o publicitário, às vezes, tem aí uns 4 meses de delay em certas coisas e tal. 5, 6, mas normal. É o cringe. Eu acho, mas eu acho que também tem a ver com a forma que a gente coloca o conteúdo no digital, principalmente em redes sociais. E tem empresas, enfim, tem agências e empresas que conseguem ser ágeis, então, dependendo do modelo de negócio, ou, às vezes, internamente, como o cliente consegue fazer. Então, eu enxergo como agência. Quando eu tenho um cliente com um dedo pulso ali na agilidade da internet, da cultura ali, do digital, é muito mais rápido, e aí acaba caindo no meu colo, tipo, conseguir colocar a tempo o briefing, a pesquisa e a pessoa para produzir e postar aquele conteúdo, do que, entendeu? Tipo, do que a internet em si. Então, às vezes, depende muito de quem está dando a canetada, entendeu? Assinando ali e fala assim, não, bora. Então é para falar do Felca, é para falar do NPC? Bicho, se você não fizer em uma semana, acabou. Entendeu? E eu acho que a geração Z ela demanda um pouco disso, porque é isso, ela nasceu na internet, sabe que passa rápido, sabe que está ali no digital. Então, eu acho que depende, é um ecossistema assim muito complexo para a gente falar assim, putz, não é só pôr. Não é só pôr. Porque vai ter o cliente, vai falar e vai não sei o que. Então, eu acho que depende muito de quem está por trás para dar aquele... Bora. É rápido mesmo. A internet é isso aí. Posso fazer um complemento nisso? Eu acho que uma coisa muito interessante sobre geração Z é a geração que ela experimenta o cream de la cream da usabilidade.
né? Ela não vivenciou o que os millennials vivenciaram, que foi o processo de transformar serviços analógicos em serviços digitais. Então, banco, abertura de conta, o millennial viu os pais indo na caixa, no Bradesco, o inferno que era na porta e tal. A geração Z, abrir conta é padrão Nubank. É daí para cima, não daí para baixo. Comprar comida é padrão iFood, é daí para cima, não daí para baixo. Pedir carro é Uber, é daí para cima, não daí para baixo. E isso foi todo um movimento corporativo, social, de você ir fazendo design de serviços, você ir melhorando o workflow. Só que isso, obviamente, foi numa velocidade na oferta de produto e agora a gente precisa fazer isso da porta para dentro. Né? Então, assim, se você quer essa agilidade que a geração Z demanda de tomada de decisão para o processo sair, esse desenho precisa ser feito da porta para dentro. Trazendo um exemplo, encontrei uma cliente nossa numa feira e ela falou: tô pé da vida, meu concorrente está liderando uma conversa que eu preciso entrar, só que eu tenho que entrar segunda-feira. Aí, isso era quinta. Era quinta. 2 dias. Aí eu falei, é tanto. Custa. É tanto, vai aprovar? Beleza. Porque se já não for aprovar, já nem vou ficar pensando o que eu tenho que fazer, né? Aí aprovou. Aí eu falei, mas eu preciso que sejam com esses criadores, que são os que eu tenho a proximidade. Beleza, botamos no grupo do WhatsApp, foi todo mundo pro escritório. Gente, ela quer entrar na conversa desse jeito. O que a gente pode fazer? Segunda-feira a gente entrou, depois de 15 dias ela trouxe o resultado, a gente zerou 2 vezes na categoria da Amazon. Porque ela era uma cliente de e-commerce. Só que assim, quantos outros a gente consegue repetir esse workflow? Não consegue. Mas esse ponto é muito interessante. O mercado de trabalho sabe lidar com a geração Z, Luiz? Eu já estava lançando a cabeça, né? Nem tinha feito a pergunta. Não. Não, é bem nítido. Até porque todas as vezes que uma estratégia está sendo criada, quem define? Quem dá a canetada final? Não é a galera da geração Z. Mas é a galera da geração Z que é consultada na primeira oportunidade de... Surgiu um NPC, pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, me ajuda, me explica. Tipo, porque esse é o ponto. E eu sempre gosto de ressaltar isso. Tem muita marca que a gente abre conversa e eu ouço, não, geração Z não compra esse produto. Não, geração Z não é meu público. Gente, em 2023, como não? A galera mais velha da Gen Z tá com 27 anos. Tipo, não veste roupa? Não come? Nossa, desculpa, só millennial, então. Só depois dos 28 que você começa a fazer isso. Tipo, bizarro. Mas ouço bastante. Mas a gente sabe que é a principal galera que, no final do dia, tá sendo ali cogitada, tá, preciso comprar um celular novo, preciso comprar uma TV nova. Então, tá, a gente sabe que a parcela dos 13 aos 17 anos não paga a fatura do cartão de crédito. Já tem movimento de banco dando essa liberdade, mas a gente sabe que a grande maioria não. No entanto, a gente sabe que totalmente está influenciando as outras gerações a consumirem. Tanto que saiu o estudo recente da Edelman que mostrou que a geração que mais influencia as outras é a Gen Z. Por quê? Porque é a que mais produz e compartilha conteúdo no mundo. E consome. Então, as marcas não sabem falar porque não dão essa liberdade dessa galera na hora de criar a estratégia, tá junto, ser ouvida, ter o peso. No final do dia, sempre a sua bagagem de mercado. E eu já ouvi isso, tá? Em reunião, apresentar um plano. 60 slides. 15 pessoas da agência de publicidade. 15 da marca. E aí o head de publicidade levantar a voz e tipo... Tá, legal o plano, mas, pô, quantos anos você tem? Na época eu tinha 22. 22. E ele, nossa, o que você tem de idade, eu tenho de mercado. Aí eu, legal, mas você sabe fazer TikTok? Não sabe? Então, tipo, pô, é sobre isso. Se ele tinha 22, isso deve ter sido, tipo, semana passada, mas tudo bem. Muito bom. Cara, o mercado de trabalho, então, claramente não sabe lidar com a geração Z. O mercado publicitário, claramente, também não está sabendo. E, pela fala da Renata também, é um pouco complicado a gente conseguir ter velocidade lá dentro. Pelo jeito, a gente precisa de uma revolução no mercado. Certo? A agência precisa de trabalhar mais rápido. A indústria precisa de ser muito mais maleável, muito mais transparente, até porque eles estão cobrando muito disso de vocês. A geração Z precisa ser um pouco mais fácil de entender também, né, Luiz? Por favor, ajuda nós aqui, a gente tá meio velho. Tem hora que eu não defendo, não, tá? Não, mas é fato. É que a live de NPC deu uma forçada na barra, cara. Mas é uma geração que é subestimada justamente por essa questão do celular. Né? Eles estão inteiramente no celular e é extremamente subestimado, mas é o que eu estava falando. Cara, tem poder de fala. São extremamente consumistas, extremamente formadores de opinião. Deixa eu te comentar uma coisa interessante que a gente fez. Antes, a gente tentava gerenciar nós mesmos os canais, né? Não tinha produtor de conteúdo. Aí a gente resolveu fazer essa mudança.
de ter criador de conteúdo, porque era mais legítimo. Então, dos nossos canais falarem com a voz, né, falarem do mesmo jeito que eles falam, a ponto deles acharem não é possível que esse é um canal oficial. No TikTok, dê uma olhada depois, o TikTok do Bis, dos outros. O de Bis tem vários comentários ali. Não é possível que isso aqui é o oficial, né? E a conversa gira em torno disso, mas também os criadores de conteúdo, né? A gente passou a trabalhar muito com criador de conteúdo. Foi um desafio para muitos lá dentro. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo, mas a gente se jogou. E o legal é que os nossos times, dentro dos nossos times de marca, quem cuida disso com as equipes, com os nossos parceiros, são da geração Z. Aí, ó, Luiz. Tá vendo? Então, mas eu acho que isso é um desafio para todo mundo que está nessa mesa. Eu acho que, como indústria, a gente está tentando entender o que é geração Z e, principalmente, lidar com eles dentro da empresa. Em agente de publicidade, claramente, a gente não é rápido o suficiente para acompanhar a velocidade que essa galera usa, produz e consome. Como casting, né? As indas e vindas de carreira hoje em dia são instantâneas, né? Antigamente a gente tinha pelo menos alguns meses para contactar o cara, hoje são horas que senão fudeu. É rápido, é bem rápido. O Luiz está claramente tendo dificuldade de contar a história dele para todo mundo quando entra em... E a Mari também está lá com os desafios de tipo, pô, foi um milagre você ter um cliente desse que topou de quinta para segunda, né? E te acompanhar o trabalho e conseguir te entregar. Porque a maioria deles demoraria uma semana só para aprovar o budget que você colocou na mesa na quinta, né? Ele quer que você entregue na sexta, mas quer aprovar o budget só na terça, né? Da próxima semana. É que também a gente não pode querer revolucionar uma... como é que fala? Não é uma área, como é que se diz? Indústria, obrigada. Uma indústria inteira do dia para a noite. Até porque quem detém ainda os cargos altos e tal, mal millennium entendeu? Tem uns millennium velho, old millennials, que já são né, diretores, donos de agência. Mas eu acho que tem uma parada que assim, talvez tenha que sair toda uma geração para uma outra conseguir trazer uma agilidade que hoje no mercado não existe. E eu acho que também é um pouco do que o Luiz falou também, né, de acreditar, de saber ouvir. Eu tenho 20 anos, assim, eu tenho quase 40, eu também ouço isso até hoje. Tipo, mas por que você está falando que fulano vai ser melhor do que, sei lá, o Rodrigo Faro, sabe? Assim, putz, mas é porque o Rodrigo Faro está na TV, tem um TikTok aí, parece que é uma rede social e tal. Eu acho que também tem um pouco a ver como uma geração mais para frente, né, millennials e X, como eles consomem conteúdo e eles não entendem como a pessoa mais jovem consome conteúdo. Esse, para mim, é o socão na cara. Porque quando você fala para o millennial assim, tipo, eu troquei... E aí eu vou falar por mim também, assim, mas o millennial, às vezes, ele não troca a Netflix, o streaming, para ficar 2 horas no TikTok. Ele vai ficar assistindo meia hora ali. A geração Z já trocou, né? O jeito que consome, o quando e como e o, sei lá, é o jeito que agrega também e como passa e como conversa no online. E a gente mais velho não consegue entender. E se você não está na internet, por exemplo, a gente trabalha com internet todo dia, lendo, ouvindo, estudando, para a gente é uma adaptação mais fácil, mas agora para o brasileiro médio, sei lá, para o consumidor normal, que não está, talvez, tanto na internet, porque está trabalhando também, está fazendo outra coisa, então... É mais difícil e aí a gente tem que... Existe também uma parte do mercado que precisa aprender. A gente, como publicitários, agências aqui, a gente precisa ter paciência, explicar, demonstrar. Não dá mais para falar que não dá dados, né? A gente, você acabou de falar, 50 milhões de pessoas, entendeu? Preciso intervir. Como indústria, como a gente empresa, tem que saber também explicar para o cliente, cara. Tem que saber ensinar, não adianta. A gente querer que eles aprovem coisas que eles não consomem. O cliente não vai aprovar coisa que ele não entende, galera. Não adianta você levar a live da NPC, não adianta levar o Fel e falar assim, pega esse cara estranho e coloca 60 mil reais nele. Ele vai falar assim, mas e o banner? O banner do Facebook funciona? Quem já não ouviu, levanta a mão. Todo mundo ouviu. Então, é difícil fazer esse Onde entra o QR Code, né? Abre o Photoshop. Mas, sabe, agora. eu acho que tem um ponto que Renata. Forma de conversar com o cliente, no caso, as empresas, é o retorno sobre investimento. Esse que pega.
Eu acho que é aí que vocês devem ter a dificuldade, porque e ainda mais nas multinacionais, que tem que prestar quanto conta maior, para o global. maior. Então, eu vou falar um pouco da minha vivência para vocês. Porque que aí é uma dificuldade, as métricas, né? Como é que a gente... Como é que vocês medem lá? Só desculpa, cortei. Então, eu vou te contar. Vou contar como é que funciona. Mais. Vou contar para vocês a nossa jornada. A gente, Brasil, Mondelez Brasil, super acredita no digital. Vocês sabem, a gente investe, faz um monte de iniciativa aqui. A nossa verba é muito mais no digital e tudo. E em ousadia, vocês podem acompanhar nos canais e nos conteúdos. Porém, nós temos alguns desafios que globalmente poderiam perguntar por que não está crescendo mais. Sempre pode mais, né? Então, a gente eles olham lá em cima e perguntam o seguinte: poxa, nós estamos investindo super nas marcas. Por que não está crescendo mais? Aí a pergunta é: será que os nossos criativos estão bons? É simplista, é muito simplista. É muito simplista. Então, vamos olhar... A gente tem uma pesquisa que foi feita 500 anos atrás, na época que as pessoas assistiam televisão e que parava a família para assistir televisão, nos anos 60. E a gente via televisão e a gente mede vídeo. Essa pesquisa, esse tipo de estudo, foi modernizado e a gente mede hoje as ferramentas digitais também nele. Mas ele não simula uma campanha com várias peças, ele não simula um conteúdo. Vocês rodam isso interno antes de tomar a decisão de... A gente roda internamente, mas várias peças digitais a gente não testa. Porque não tem como testar. É porque a métrica está errada, no sentido assim, não porque eu não tenho métrica, porque eu não tenho a métrica. Exato. Então eu não testo. Eu não testo. Na verdade, você tem a métrica, você não tem a metodologia para ela ser medida. Eu não tenho a metodologia. E esse que é o desafio. A gente precisa criar uma metodologia para a gente testar essas campanhas, essa forma digital, para a gente provar o retorno sobre investimento. Hoje elas existem. Mas ainda é muito difícil da gente conseguir colocar no mesmo pé de equivalência do que era uma pesquisa de mercado. Na verdade, é o que a gente estava falando. Assim, hoje, a Gen Z, a galera acha que é um produto de mídia. Exato. Né? Então, eu ia chegar ali. Então, quando a gente mede o conteúdo como mídia, ele nunca vai performar. Exatamente. Como a gente tem deveria. que saber separar, porque tem as coisas de mídia e tem as outras coisas. Então, assim, são caminhos diferentes, dados completamente diferentes. Não tem problema, mas a gente tem que mostrar o que a empresa quer no final é um retorno. Para ela, pouco importa a métrica. O que ela quer é um investimento, ela bota o investimento, ela quer um retorno, né? Então, eu acho que vocês têm um papel muito importante ensinar a medir. Porque, imagina, você não sabe nem usar a digital, quanto mais medir a performance no digital, entendeu? Mas eu acho que é uma adaptação de mercado também, é uma coisa que também não tem mais volta. Quem não está medindo ROI de influência está fazendo errado. Tem que medir ROI, sim, o retorno de investimento. Ele é tangível, desde que o influenciador, ou creator, enfim, ele não seja o responsável por todos os KPIs da campanha. Claro. Se a gente coloca a responsabilidade no brother de fazer tudo, ele não vai entregar, porque ele não serve para isso. Ele serve para um monte de coisa. Então, eu acho que tem também uma adaptação que é agências ensinem seus clientes de também saber olhar e saber medir o que tem que ser medido dentro de conteúdo. Porque, e entender. Enfim, a gente nunca vai chegar pro pica grossa lá da gringa e falar assim: oi, parabéns, contratou esse cara, todos os KPIs foram batidos. Não vai rolar. Mas não é dessa forma, né? Não, é justamente isso que tu está dizendo. E querer parar para entender esses dados que a gente está falando de diversos caminhos que a gente faz. Né? Então, é muito fácil, porque a gente está lá propondo diversas coisas. Não, mas eu quero saber do meu PDV, eu quero saber do meu evento, que não sei o que lá. Tipo, calma, gato, vamos por partes aqui. A gente tem uma descida de campanha, que tem diversos caminhos. Então, assim, é querer entender esses dados, não subestimar esses dados, de onde eles vêm. E a gente cai no looping do tipo... Pra sempre. É uma galera que não sabe consumir esse conteúdo, não entende o consumo do conteúdo e quer colocar o mesmo peso do banner do Facebook no cara creator que fez tudo sozinho, custou menos da metade do preço. Eu preciso parar de falar dessa
dois Gen Z na mesa. Vai, Gen Z e meio. Vamos, Mari. A Mari tá ali no... Gen Z da Shopee é ótimo. Por onde a gente começa essa revolução, cara? Como é que a gente começa a entender vocês? Como é que a gente começa a retrabalhar processos para ter velocidade? Dá umas dicas aí, por favor. Nossa. Babado. Eu não acho que é uma questão de quando é que começa, quando é que... É uma realidade que ela vai se impor. Quando a gente traz essa conversa para a inteligência artificial, que é a palavra do momento, tem um amigo meu que ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala que as pessoas elas não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Elas vão ser substituídas por outras pessoas que sabem trabalhar com a inteligência artificial. E essas outras pessoas, naturalmente, vão ser pessoas da geração Z. Por quê? Porque tecnologia, transformação, ela não é uma revolução, ela é uma evolução. Se você não está acompanhando, se você parou a sua cabeça, a sua forma de medir, a sua forma de tomar decisão nos anos 90, os anos 2023 são insuportáveis para você. Você não conseguiu acompanhar. Mas é simplesmente uma questão de processos. Você perdeu etapas e a hora que você volta, que você já vê um mundo completamente diferente, te traz aquela sensação de choque. Inteligência artificial para uma geração Z não é tão chocante quanto uma geração baby boomer, uma Gen X. Então, vai ser um processo natural. Ela vai conseguir abraçar uma nova tecnologia que traz uma eficiência muito grande. E aí, quando sobe para o board, ou sobe ROI, que é retorno sobre investimento, ou vai subir redução de custo. E aí era que a decisão toma a favor de você otimizar os processos. E vocês têm total razão. E a gente internamente super concorda. Por isso que se gera uma crise interna para rever esses KPIs. Então, do nosso lado também. A gente... A briga também. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Então, do nosso lado também. Internamente, a gente já abriu essa discussão, e já está aberto, e já estamos revendo, e a gente já tem super parceiros para trocar essas métricas globalmente, inclusive. E aí eu acho que é aquelas questões de movimentação de mercado. O que movimentou mais o Itaú, a não ser a criação do Nubank? Você prioriza tudo, amor. Chegou um concorrente que é mais ágil, que está batendo você, rever do dia para a noite. A geração Z, talvez uma das portas de incômodo dentro da organização vai ser por, o Luiz vai poder falar melhor até, atração de talentos. É um cara que prefere produzir vídeo para o YouTube e para o TikTok a trabalhar como assistente júnior. E aí você não tem força de trabalho, como é que você vai fazer o seu planejamento de 5 e 10 anos que você vendeu para um venture capital? Ferrou! Né? Então, assim, a realidade ela vai se impor. As marcas, no final do dia, é uma disputa de poder. Né? Quanto de poder você quer conceder para uma geração que está vindo? Mas chega uma hora que a geração vai lá e toma. A gente viu um pouco esse... O tempo passa também. Exatamente. Isso está acontecendo com os millennials, né? E eu acho que, assim, é aquela coisa. Uma coisa é reporting, que nem eu estava falando, né, para as multinacionais, que é difícil essa questão da... Outra coisa é a conexão, de fato, com o consumidor. Porque o reporting é prestar conta. Só vai prestar... O que interessa para fora é o resultado. Então, se tu está indo bem, pouco importa. E para ir bem é a conexão. E é o que a gente está fazendo, por exemplo. Todas essas campanhas, eles nem ficam sabendo do detalhe da campanha. Tem campanha que a gente obviamente... bom saber. Nossa, nós se mata com o reporte lá. Funciona aqui no Brasil muito bem. Luiz, você tem algo a complementar a fala da Maria? Da revolução. Total. Da revolução. A gente, até quando a gente estava conversando no papinho backstage, apareceu muito essa estrutura de que a gente tem que pensar que, as novas demandas, elas são somente demandas de comunicação. A gente não está mexendo na estrutura da publicidade. A gente está mexendo na estrutura de negócios. Então, as empresas estão mudando, os produtos estão mudando, porque os hábitos de comportamento de consumo são diferentes. Agora, a gente quer ter uma campanha de escola Dex, vídeo no TikTok, live NPC. Só que o modelo de negócio ainda é o mesmo, então o creator é contratado, no meio mensagem no próprio marca sai lá, campanha co-criada entre marca e agência. Realidade. A gente sabe que é a realidade. Vocês que são de agência, um monte de criativo, o creator nem participa da conversa.
Então, eu lembro muito assim, até rolou uma dinâmica, a gente foi num prédio, sentou todo mundo, o creator junto, e a galera começou a debater. Não, porque no vídeo do creator, eu acho que ele deveria falar isso. Eu levantei a mão, gente, vamos perguntar pro creator o que ele acha? Olha, Tipo, que coisa, né? Meio básico, sabe? Então, a gente tá tão... as soluções mirabolantes, o quanto a gente pode... Cara, é muito mais simples do que a gente imagina fazer essa reverberação e conseguir caminhar para essa mudança. Só que a gente sabe que, dentro do mercado, a gente tem uma questão que é resistência. Resistência por quê? Porque se você altera modelo de negócio, a gente sabe o quantas, se a gente olhar historicamente, empresas morrem. O modelo de agência morre. Então, é o que a gente quer caminhar? Ou não? O BV cai. BV cai, porque daí a gente tem muito mais fornecedor nessa cadeia, a gente é contratado. Uma consultoria de geração Z, quando passou na cabeça que uma agência de publicidade ia ter que lidar com a gente também? Teve a época das consultorias feministas, vocês lembram disso? Quem tem idade? Quem foi? Teve uma época, agora tá nessa moda da agência. E tem consultoria de diversidade. Pô, quando isso também foi cogitado que entraria dentro das linhas de orçamento? Mas está entrando, está mudando a lógica. E aí, a gente vai resistir até quando? Porque essa galera tá crescendo. E a gente já tá vendo... ficando mais velha e tá assumindo cargos de... E a gente tá vendo os millennials assumindo cargos de diretoria de gestão, e estão sendo gerentes, e estão podendo dar canetada, e estão podendo peitar a galera mais velha e falar, não E uma acho coisa que não. de geração Z, do creator Gen Z, que eu acho que é muito interessante, é como que ele consolida hard skills em uma mesma pessoa. A capacidade Nossa, que ele isso tem dói de em qualquer escrever roteiro, fazer a edição... fazer a pós-edição, né? Ele captura, ele faz a pós-edição e ele ainda é o canal que vai distribuir. Tipo assim, áreas são reduzidas a quase uma pessoa. E a indústria toda, toda a indústria... Ele só não sabe ser o financeiro, às vezes. Eu ia falar, porque, tipo, eu que sou diretora de criação, mas sou diretora de arte... Cara, é muito louco a gente não precisar fazer muita coisa. Só que, assim, para nós é ótimo. Quanto menos trabalho a gente tiver, muito melhor. Mas é o que eu falo, das marcas, da própria agência, a gente abraçar o creator e o influenciador, cara, o tom de voz dele, o que ele faz. E ele faz completamente sozinho. Acho que todo mundo que é de agência aqui já lidou com alguma celebridade. Da gente escrever um roteiro e a celebridade... Tata Werneck é um nome, assim, de tipo, porra, Tata, faz o seu jeito agora. Cara, era que ela soltava do jeito dela, descaralhava. Era aprovado e, tipo, foda-se direção, foda-se roteiro e não tô nem aí. Então, assim, a partir de que momento que você está disposto a arcar com as exigências e com a expertise dessas pessoas? Porque são pessoas extremamente que têm um potencial gigante de plataforma, de conhecimento de tudo. Então, assim, eu, como diretora de arte, fico pensando, cara, eu não preciso fazer nada. Eu tô ali, tipo, só para acompanhar. Exatamente, só dar uma assistência. Então, assim, já vem muito pronto, gente. Eu não sei metade dos aplicativos, a forma de editar, nada disso. Mas, cara, desculpa, não. Pode falar, Maria. Não, eu só ia fazer um comentário que eu acho que, olhando essa questão dos papéis, o case de Barbie ele foi muito interessante. Porque o que a gente percebe de geração Z é o original... ele vira a referência para você fazer o seu autoral. Uhum. Então, a geração Z, para entrar nessas conversas com qual ela quer entrar, ela precisa do o asset mãe, né? De uma marca que é forte. Então, eu acho que o craft ainda tem bastante como ditar essas tendências, sabe? De cor. A gente fica uma referência, né? Do aesthetic. Mas eu acho que a revolução, respondendo diretamente o que você perguntou, eu acho que a revolução ela vem a partir da coragem da gente fazer diferente. Uau, isso. Tem que ter coragem. Não adianta. Se a gente vai implicar com a parada, vai só gerar dor de cabeça. Tanto para quem cria, tanto para Gen Z, para quem está ali, enfim. Tem que ter um pouco de coragem e tem que consumir, galera. Vocês publicitários, aquelas assim, eu também sou, tá? A gente precisa consumir o conteúdo antes de julgar o conteúdo. É idiota a live NPC? Pode ser. Mas ela é coisa que faz as pessoas darem risada. Eficaz. Quando você entra na internet, você quer chorar? Eu não quero chorar quando eu entro na internet, apesar de, às vezes, dar vontade. Mas, exato, é consumo de conteúdo de entretenimento, cara.
E tem que ter coragem para fazer a parada. Eu acho você tem que bancar o rolê. Eu e você, tipo, a gente dentro de agência, é essa coragem de enfrentar os dois lados. Que é de cliente e de creator. Então, tipo assim, caralho. A gente é o middleman ali, a gente tá literalmente no meio do tiroteio. É, porque assim, é uma coisa que a gente corda, tenta ser o dono da verdade, né? Publicitário acha que é o dono da verdade, que o cliente está sempre errado e o caralho é quatro. A gente sabe de tudo isso. Mas é muito louco quando a gente concorda com uma ideia, enfim, com um conceito, tudo isso, falando, tipo, bem literal, tá? Mas essa coragem da gente colocar isso para um cliente, tudo bem, pode estar em cima de briefing. A gente pode estar com um briefing escritinho, bonitinho, feitinho, conceito caminhado, bonitinho. Se o cliente for assim, se ele não entende. Se ele não entende, e se a gente não souber falar com essas pessoas, e falar com esse lance do tom de voz que eu digo, não vai adiantar, gente. Não tem por que eu estar fazendo publicidade. Para que eu vou vender uma coisa para o cliente que eu nem consigo conversar, explicar, eu não abraço? Entendeu? Então, coragem. A discussão tá boa demais. Eu queria abrir para uma pergunta da galera aqui, porque a gente está indo para o finalzinho. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu tenho várias. Galera, nenhuma? Nenhuma. A gente foi tão claro assim ou vocês não entenderam nada? Ah, beleza. Pô. Olá, boa tarde. Minha pergunta é muito mais direcionada para vocês que são mais jovens assim como eu. A gente falou da questão de que como o Nubank fez com que o Itaú se movimentasse para um movimento muito mais digital. Só que recentemente a gente viu agora o Nubank indo para a TV aberta, fazer parceria com o Jornal do Almoço, enfim. E eu acho que é, obviamente, um movimento porque ele gerou muita competitividade, muitos bancos começaram a fazer isso e eles precisaram fazer um movimento ousado. Só que foi muito mais para o analógico. E eu vejo até em contrapartida que a gente teve um momento extremamente, muito que assim seria viral no digital, se acontecesse no digital, mas aconteceu na TV aberta, que foi essa semana quando a Luísa anunciou a traição do Chico, né? E foi em TV, não foi... A gente quase passou ileso nesse tempo. Não foi um story que ela postou fazendo um hashtag desabafo ou um TikTok. Foi ela em... TV. Foi pra TV, então, tipo... Até lá na agência que eu trabalho, o pessoal de mídia ficou surtado. Meu Deus, a TV ainda existe, não é só digital. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho assim do que vocês acham desses movimentos de empresas que são 100% digitais indo para algo mais analógico. E se vocês acham que existe algum caminho que os creators também podem entrar, e a geração Z pode entrar nesse meio assim um pouquinho mais, não vou dizer antiquado, mas um pouquinho mais anterior. Total. Posso começar? São movimentos financeiros, né? O Nubank ele ganha uma cadeia de cliente digital que é massiva, que sabe abrir conta rapidamente lá e entende que o fluxo que ele criou gera muito valor e está no dispositivo que mais consome. Beleza, perfeito, entrou, fez IPO, valuation super esticado, Berkshire entrou, fez todo o burburinho que precisava fazer, agora você precisa gerar caixa. Só que a geração que te trouxe até aqui não tem o ticket médio de consumo para fazer o seu dinheiro voltar. Então, amor, você vai para a TV, você vai para a revista Veja, você vai para a galera que já está há muitos anos ali, guardou um pouco mais de dinheiro, e você precisa começar a explicar quais são as suas propostas de valores para essa geração, que é o caminho inverso que o Itaú faz, né? O Itaú já vem de família super tradicional, já tem os amigos ricos que tocam lá o dinheiro, o seu wealth management e tal, agora eu preciso pegar o pobrezinho começando ali a vida dele e falar que eu sou tão legal quanto. Então, é meio que movimentação de mercado. Eu não acho que as coisas, elas... Tem coisas que, de fato, vão lá e morrem, mas tem outras que é a questão de disputa de equilíbrio, né? Tá mais em hype, tá não. A TV tá ali, né, começando a ligar os aparelhos, mas na noite, durante o dia, ela ainda respira sozinha. Tá? E isso não é uma questão de opinião, né? 2022 foi o primeiro ano que a gente teve uma verba gasta maior no digital do que na televisão analógica, só que não significa que ela morreu, né? As coisas elas vão sendo muito mais cinzentas, muito mais transitórias do que cravadas, né? Então, não perde-se a relevância, principalmente de uma TV Globo, que no auge dela falava com 85% da população brasileira do dia para a noite. Pegando o gancho do que você falou, acho que cai também numa questão de credencial. A gente tem que pensar que a mídia tradicional, ela ainda assim é uma chancela para você abrir portas. E até trazendo isso para a realidade de creator, quantas vezes vocês já estão scrollando ali um TikTok ou um Instagram, aí vocês se deparam num conteúdo, vocês entram no perfil da pessoa, meu Deus, você tem 8 milhões de seguidores e eu nunca te vi. Porque é isso, você ser conhecido na internet não é sinônimo de você ser conhecido dentro de uma empresa na hora de ser contratada. Então, tem esse movimento, essa necessidade de, você precisa de uma chancela de um mercado, de uma mídia tradicional,
para que também você consiga ser reconhecido pelas pessoas que são mais velhas, por gerações que não são as que consomem o seu conteúdo ou o seu produto enquanto marca. Quanto marca a gente vê, cara, a marca é super bombada, mas ela tá muito ali dentro de Gen Z e Millennial. Você apresenta essa mesma marca para minha mãe, ela fala, que marca é essa? Não, e estoura a bolha. E pro mainstream, estoura a bolha. E sabe o que é uma coisa muito engraçada? Na história da Nice House, a gente começou ali com as mansões dos TikTokers, né? E aí uma das coisas que a gente perguntou para eles que, tipo, meu, o que você mais quer, assim? Ir pro programa da Eliana. Tipo assim, eu fiquei em choque. Eu falei, mano, pera. A Eliana sempre trouxe vontade muita de rasgar gente da todos os internet. esportes. Mas melhor 100%. padre. O Celso Portiolli, SBT se fez nos últimos anos por causa em do cima de Passo blogueira. internet. Eu ia falar disso. Assim, 100% dos creators que a gente trabalha gostariam de ir no Passo a Repassa. Com certeza. Quem 100%. gostaria, cara? Eu gostaria de ir no Eu Passo. também, vamos? É muito louco, mas eu acho que tem uma questão de statement também. Que muitas vezes você coloca a campanha em rede nacional, em meios mais clássicos como rádio e TV, porque você quer passar uma mensagem. O Nubank passou uma mensagem quando ele foi para a TV. Todo mundo fala disso até tem hoje. um rolê de mídia também, que é assim, às vezes a gente só precisa gerar frequência daquela mensagem. Exato. Tem que martelar até você não aguentar mais. Você fala assim, caceta, de novo. Mas é isso, é um pouco também da... E é louco porque, assim, tem uma campanha que está no ar, que a gente fez o tal do merchan, que o cliente tanto ama, né? O merchan, Ai, pá, quem não não sei o ama? quê. Mas que a gente coloca elementos do TikTok. A gente coloca o ato de scrollar, a gente coloca os vídeos virais. Então, assim, a gente precisa fazer de baixo para cima também, né? Não falando no sentido de hierarquia, mas Nubank, obviamente, surgiu do digital ali, né? Foi o que deu o boom. Mas, cara, se vocês são tão quadrados e muitas vezes não acreditam nessa geração Z, por que a gente está levando o modo deles trabalharem para essa galera que consome TV? Né? Então, assim, algo de errado não está certo, né? Então, assim, mas é legal, é desafiador. Eu preciso aprender muito ainda com vocês, muito mesmo, para saber defender mais para os clientes. Como é que vocês querem falar, sabe? Ter essa coragem que a Thaís falou. Assim, então... E tem uma coisa que é muito forte, tanto no Ocidente quanto no Oriente, que é a idealização da juventude. Tudo que o jovem abraça, tipo, é quase que essa necessidade do ser humano de se imortalizar. Né? E quanto que o jovem é extremamente valorizado e aquilo que ele consome, e à medida que você vai envelhecendo, é quase que a sua opinião não importa mais. Né? Isso a gente vê tanto em esferas pessoais quanto corporativas. Então, o jovem, ele movimenta a cultura. E uma pergunta para vocês, aproveitando, fazer uma consultoria aqui. Não, porque o Brasil... Qual é o budget de novo? Pelo menos eu já sei que o report pode ser pequeno. O Brasil, a questão do Brasil ser muito diferente, né? O Brasil tem a questão, quero dizer assim, de classe C, classe D, diferente dos Estados Unidos, que a gente ouve muito e repercute muito a classe, repercute muito a geração Z do que de pesquisas que foram feitas lá fora e tal. E é muito diferente daqui. A nossa realidade é diferente. Tanto que, muito interessante, a geração Z marca encontros no shopping. Isso causou um problemaço, né? A forma como a sociedade percebeu não foi positiva. E enquanto que é uma coisa legal, né? Como que as marcas e como que vocês estão vendo os influenciadores Brasil, assim? Esse é um ponto... Assim, gente, vocês são de agência. Pelo amor de Deus, se vocês pegarem uma pesquisa de outro país e colocar aqui e falar, não, porque a geração Z é a geração mais preguiçosa. Fonte, uma pesquisa que foi rodada na Suécia com uma amostra de 300 pessoas. Esqueçam, investiguem os dados que vocês estão consumindo. Por mais que saia em notícia, saiu num veículo super legal da imprensa. Dá uma olhada no estudo, porque, a galera latina é totalmente diferente de países que têm um potencial de capital muito maior. Então, a gente sabe, a gente está num país emergente. A gente tem questões políticas e socioeconômicas que aconteceram nos últimos anos que impactou direto a cadeia de consumo. Então, tem gente que fala, mas geração Z é super preocupada com sustentabilidade. Tem uma parcela da população que está preocupada em comer. Independente se esse produto é saudável para o mundo, independente se a cadeia produtiva por trás daquilo é super tenebrosa para o mundo enquanto planeta, ou não. Então,
é importante a gente olhar que a gente está falando de outros hábitos de comportamento de consumo que são totalmente impactados por uma pressão socioeconômica, política, cultural. E se a gente não levar isso em consideração na hora de montar as nossas estratégias, tem coisa errada. Eu acho que tem um cross Brasil, que é essa questão de desigualdade social. Porque às vezes eu percebo que o estereótipo trazido de geração Z é geração Z classe A e B. Então, a geração Z aos 18 anos está entrando no mercado de trabalho. Amor, Perifacom, a galera tá entrando no mercado de trabalho 14, 13 anos. É complemento de renda. Você não tem opção de, eu quero entrar, ai, mãe, não sei se eu faço GV ou FAP. Tipo, vamos, tu vai baixar o aplicativo do iFood e vai de bicicleta porque ainda não pode tirar carteira de moto, entendeu? Então, assim, esses recortes sociais e que faz essa intersecção com geração Z é extremamente importante. E o outro é quais são as nuances desses movimentos, né? Então, olhar essa parte social do ponto de vista econômico, e também tem assuntos no Brasil que eles são cross-geracionais. Questão política, polarização política, né? A gente às vezes pinta a geração Z como ultra progressista. Tem uma ala conservadora da geração Z gigantesca. Não tem como olhar a geração Z também sem você olhar um recorte religioso do Brasil e o quanto isso vem crescendo nos últimos anos, impulsionado muito por Ministério de Jovens, né? Então, assim, o Brasil, ele te permite fazer inúmeros recortes. Eu acho que isso é extremamente valioso. E, às vezes, a gente fica muito restrito a um perfil geração Z, classe A e B, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Não vamos tratar de Gen Z como uma coisa só, né? E perde essa gama de oportunidades que o Brasil oferece e que, surgem coisas incríveis, sabe? Nessa diversidade cultural que o Brasil proporciona, que é muito diferente de outros países, não somente dos Estados Unidos, mas dentro de América Latina. Pô, legal demais. Enquanto a produção não me xingar, a gente vai fazendo pergunta, pode ser? Então, eu falei, gente, o evento never ends, né? Quem? Opa! Eu que venho de uma... Eu tenho 39 anos e, tipo, eu venho acompanhando a publicidade, né, dos sêniors aí, da galera antiga e tudo mais. Sêniors não, tá? A gente tem quase a mesma idade, a gente é jovem. Então, assim, aí, porra, vem uma galera nova aí que eu também venho acompanhando, a geração Z. Será que a gente não pode levar essa discussão sempre, claro, mas sempre com naturalidade, com evolução, porque, pô, eu tenho uma filha de 8 anos, então, com certeza vai ter coisas novas que ela vai ver que eu vou levemente encarar com aquele pezinho atrás, como uma galera... Como meu pai encara hoje um pagamento pelo celular, pô, Nubank pro meu pai hoje é o fim do mundo, sabe? Banco do Brasil, Caixa, como você comentou. Então, será que esses assuntos todo mundo deveria levar com naturalidade, como se fosse uma evolução natural da tecnologia, do ser humano, de consciência, de pensamentos? Na minha opinião, sim. Não sei se, mas na minha opinião, sim. Tem uma frase que fala que todo papa corrige os erros do anterior, né? E eu acho que com gerações é isso. Aquilo que a gente entendeu quanto a humanidade que fez bem, carrega-se para as próximas gerações. Mas tem vários comportamentos que eles vão ser revistos, eles vão ser questionados, que é onde moram os embates geracionais. Então, eu particularmente gosto de olhar como uma evolução. Né? Mas ela tem que ser consciente também. Ela precisa ser consciente. Ela precisa ser consciente. A evolução, ela vai acontecer você querendo ou não. A gente tá participando ou não. Só que se você tem a consciência de que você precisa olhar para isso com uma forma mais empática, ou com mais paciência, ou com assim, cara, eu preciso ouvir um pouco antes... não dá pra... Assim, a evolução, ela vai eu acho que é uma questão de complacência, né, cara? É tipo, a gente se adaptar ao que está rolando, né? Ninguém é obrigado a nada, a gente está cansado de saber disso. Mas é o famoso respeito, né? E ainda mais quando a gente fala de diversidade, e o que eu mais amo na geração Z é o quanto essa galera tá à frente na questão de diversidade, está defendendo, levantam pontos que muitas vezes a gente, como agência, que é tipo, da profissão open mind, o caralho, não, a gente tem uma galera extremamente quadrada, extremamente preconceituosa, racista. Então, assim, essa galera da Gen Z tem mostrado uma resistência pra gente e uma forma de lidar com essa galera millennials, que, né, nossa época aí tá de cabeça quadrada. Então, você imagina, eu e a Thaís, tipo, somos consideradas modernas.
Mas não, A cara. gente tem tatuagem e tudo. Nossa, super toda tatuada, sabe? Tenho 35 anos, sabe, gente? Ai, meu Deus. Mas, enfim, cara, tipo, passar por isso, estar disposto a escutar o que essas pessoas têm para falar. E assim, admitir que a gente tem aprendido demais com essas pessoas. E não é uma questão de, tipo, como fazer conteúdo, como ganhar... Não, gente, eles têm muito mais para accionar. É muito mais que TikTok. Pô, a gente está levando eles para TV, sacou? Então, será que já não chegou o ponto da gente estar tendo que aprender com eles e fazer esse caminho contrário? Exato. Que é o que você vai ter que ensinar para sua filha. Exatamente. Então, acho que isso é essencial. Eu acho um ponto super importante que tu disse, que é a questão de... Vai ter que ser consciente. É um exercício forçado, porque tem diferenças culturais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Pega o pessoal mais velho. Agora, como antes, teve um período que toda essa parte de liberdade sexual e tudo era muito perigosa, porque transar era morrer. Tinha AIDS circulando. Então, muitos mais velhos pensam, putz, é muito perigoso. Então, trocar e experimentar é muito ruim, não é uma coisa boa, não é perigoso, tu vai morrer. Enquanto que, para essa geração Z, isso não existe. Ao contrário, é libertador, é experiência, vamos ver o que é, e não tem... Então, na cabeça dessas pessoas mais antigas, é questão cultural. Ele está com aquela referência, que a geração Z nem conhece essa referência. Então, ele tem que se forçar a conhecer, né? Tem que ir assim nas gerações. Boa. Bom, a gente combinou que até a produção xingar a gente continuava. A produção Já estão xingou. xingando. Então, A galera saiu e foi chamar a produção. tá vendo? Você viu? Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo nessa tarde calorosíssima de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Foi Dani. incrível, gente.